Um evangelho em que o homem participa da sua salvação, em que o homem coopera com sua salvação de alguma maneira. Meditar na eleição e na predestinação vai nos curar dessas heresias que são tão comuns no meio das igrejas evangélicas, um falso evangelho em que o homem, ele é o seu próprio salvador no final. Deus apenas preparou a salvação, mas se o homem não quiser, ele não vai. E no final vai prevalecer a vontade do homem, não de Deus. Eu não consigo conceber Deus assim. É difícil entender porque não aprendeu direito ou não deu atenção a certos textos bíblicos. Jesus é o dono de seu próprio sangue. Portanto, ele é que decide como funciona o plano da salvação. Então, vamos deixar que Jesus explique como funciona a salvação. João 6,51. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui Jesus diz que ele deu sua vida para salvar o mundo, e não apenas a um grupo de pessoas. E a única condição para o mundo receber aquilo que lhe é oferecido é aceitar a Jesus em sua vida, da mesma forma que o pão, quando consumido, faz parte do nosso corpo. Assim o devemos aceitar. João 12,47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Ou seja, Jesus não veio para julgar, condenar aqueles que rejeitam a sua palavra, mas veio para salvar justamente eles. O mundo inclui todo o mundo, pecadores e justos, e Jesus, em suas próprias palavras, diz que seu sacrifício foi feito a todos, mas só é beneficiado aqueles que o aceitam. Vamos analisar texto por texto para chegar a uma conclusão certa. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa afirmação de Jesus, por si só, já refuta a doutrina calvinista que tenta impor limites à salvação. É dito que ele não veio condenar o mundo, mas veio para salvá-lo, ou seja, veio salvar todo mundo. Mas só receberá a salvação aquele que crê, ou seja, qualquer um pode ser salvo. Não existe predestinação individual para a salvação. Jesus ensinou claramente a rejeição da salvação na parábola da grande ceia. Lucas 14,16. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqui é mostrado o convite da salvação, que pode ser aceito e rejeitado. E Deus deu a todos. Não existe dupla predestinação. O convite da salvação para o mundo existe sim, mas nós podemos rejeitar o convite e aceitar. Essa liberdade Deus deu para nós. Esse ensino já existe há 2000 anos atrás, mas o calvinismo surgiu na Idade Média, e seus adeptos querem mudar a salvação de Jesus. Sejamos racionais. O calvinismo não tem autoridade significativa para impor 5 pontos na Bíblia, que é a mais antiga e que foi escrita por uma autoridade muito mais superior. Para muita gente falou em eleição e predestinação. Epa,
né? Já levanta várias bandeiras vermelhas além das sobrancelhas. O pessoal já fica nervoso. Mas não, para o apóstolo Paulo, é motivo de louvor e de adoração. Ele chama os leitores de Éfeso: louvemos a Deus porque Ele nos elegeu e Ele nos predestinou. Só quando você entender isso é que você vai experimentar a profundidade da gratidão, do louvor e da adoração a Deus. Por isso, peça que Deus lhe dê humildade e iluminação. E não fique dizendo que não é uma doutrina da Bíblia. Diga assim: eu não entendo, mas não diga que não está na Bíblia. O Augusto Nicodemos diz que o texto de Efésios, que por usar a palavra predestinação, apoia o calvinismo, que também usa a palavra predestinação. Mas isso é um erro. A Bíblia surgiu antes do calvinismo. Portanto, é o calvinismo que está se aproveitando da palavra predestinação, impondo conceitos antibíblicos nessa palavra, fazendo assim um anacronismo teológico entre a compreensão de predestinação nos dias atuais e lá dos tempos de Jesus. Efésios 1:5 nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Em Efésios 1, é usado 2 vezes a palavra predestinação a um grupo de pessoas, mas essa predestinação de Deus é aplicada no plural e não no singular. Na Bíblia, quem é predestinado é a igreja. Deus predestinou a igreja para ser salva. Lembre-se o que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o destino dela foi definido. Quem faz parte da igreja de Deus são aqueles que buscam um compromisso em espírito e em verdade ao lado de Deus. Na Bíblia, não existe um texto sequer que apresente a predestinação de um indivíduo, no singular. Tanto em Efésios quanto em Romanos, apenas é apresentado a predestinação de um grupo fiel, ou seja, a igreja que ele edificou, cujo fundamento a ele e cuja cabeça a ele, aqueles que podem ligar e desligar do céu por meio da apresentação do Evangelho. Afinal, a fé vem pelo ouvir. Isso se aplica à igreja. Então, quando analisamos cada texto bíblico e o ligamos um ao outro, assim como se liga peças de um quebra-cabeça, vemos que o resultado final não é calvinismo nem dupla predestinação, mas sim um convite mundial à humanidade, que pode ser aceito e rejeitado, conforme Jesus ensinou na parábola. Vai evitar que nós sigamos falsos ensinos correntes no meio evangélico que diminui a graça de Deus, diminui a soberania de Deus, diminuem o amor de Deus, diminuem a obra perfeita e completa de Cristo, diminui o poder do Espírito Santo. Segundo o próprio conselho do Augusto Nicodemos, nós sim devemos, para o nosso próprio bem, abandonar ensinos que ditam afirmações acima da palavra de Deus. Logo, nós devemos abandonar o calvinismo. Ele deve rever seus conceitos, que é o ensino perigoso que tenta representar a Deus quando não o representa, juntando assim luz e trevas. Não, meus amigos e Augustos Nicodemos, o difícil é entender o calvinismo, e o fácil é aceitar a liberdade de escolha na salvação, cujo convite foi dado a todo mundo. Perceba, a própria palavra convite não possui características de imposição, mas sim de presente, um favor voluntário feito com amor. Deus quer que aceitemos o convite. Cabe a nós aceitar a Jesus. Devemos ser aquele que crê, aquele que se alimenta de Jesus, fazendo dele parte da nossa vida.